caso Mirassol é um dos eventos mais intrigantes e controversos da ufologia brasileira, envolvendo supostas abduções extraterrestres vivenciadas por Antônio Carlos Ferreira, um vigia noturno do interior de São Paulo. O caso traz à tona questionamentos sobre a existência de inteligências alienígenas, experiências híbridas e a relação entre humanos e seres de outros mundos. Entre 1979 e 1989, Ferreira afirmou ter sido abduzido 16 vezes, o que o colocou no centro de debates ufólogos e céticos em todo o país. Como especialista em ufologia, considero este caso um exemplo emblemático da complexidade do fenômeno ufológico e de sua capacidade de desafiar nossa compreensão da realidade. Antônio Carlos Ferreira era vigia noturno em uma fábrica de móveis em Mirassol, São Paulo, quando vivenciou sua primeira abdução. Ele relatou ter sido abordado por 3 seres humanoides, de aproximadamente 1,20 m de altura, com orelhas pontudas, olhos salientes e bocas semelhantes às humanas. Comunicando-se em uma língua incompreensível, semelhante ao japonês, os seres o tranquilizaram usando um dispositivo que emitia raios de luz. Ferreira foi levado a uma espaçonave menor, que o transportou para uma nave-mãe. Durante sua estadia, ele assistiu a imagens em um dispositivo que descreveu como semelhante a uma televisão. O evento culminou em um suposto contato íntimo com uma alienígena feminina, após o qual ele foi devolvido ao local de onde havia sido levado. Minha visão é de que este primeiro contato estabelece um padrão fascinante. Ele contém elementos comuns a muitos relatos de abduções, interação com seres humanoides, o uso de tecnologias avançadas e uma abordagem inicialmente tranquilizadora. Isso sugere um modus operandi recorrente em casos de supostos contatos extraterrestres. Ferreira relatou diversos encontros com os mesmos seres ao longo dos anos. Em 1982, ele afirmou ter visto uma alienígena feminina acompanhada por uma criança que ele acreditava ser sua descendência híbrida. Em outro incidente no mesmo ano, ele foi abduzido novamente e submetido a um procedimento médico envolvendo uma injeção de substância amarelada. Ao longo de uma década, Ferreira registrou 16 experiências de abdução, descrevendo as espaçonaves como estruturas esféricas com 3 pernas de suporte e interiores iluminados por luzes vermelhas e verdes. Ele também forneceu detalhes sobre os seres, que variavam em aparência, com alguns tendo cabelos negros e longos, enquanto outros possuíam cabelos vermelhos e encaracolados. O detalhe da criança híbrida acrescenta uma camada emocional e biológica ao caso, levantando questões profundas sobre o propósito das abduções. Seriam os extraterrestres observadores científicos, manipuladores genéticos ou algo completamente diferente? Esse ponto específico é um dos mais desafiadores para a ufologia e merece uma investigação mais aprofundada. A repercussão e os debates. O caso Mirassol atraiu a atenção de pesquisadores de renome na ufologia brasileira e internacional. Investigadores como Ademar Gevaerd, editor da revista UFO, examinaram o caso em busca de evidências que corroborassem ou refutassem as alegações de Ferreira. Além disso, o caso foi tema de discussões em programas de televisão e artigos acadêmicos, dividindo opiniões entre os que acreditavam na veracidade dos relatos e os que os atribuíam a fenômenos psicológicos ou fabricados. Minha análise sugere que a repercussão do caso reflete o impacto cultural dos relatos ufológicos. Casos como o de Ferreira não apenas inspiram debates científicos, mas também moldam o imaginário coletivo sobre a possibilidade de contatos extraterrestres. O contexto da ufologia brasileira. O caso Mirassol ocorreu em um período de crescente interesse por avistamentos de OVNIs e relatos de abduções no Brasil.
A década de 1980 foi marcada por vários incidentes, como a Operação Prato e o caso Varginha, que consolidaram o Brasil como um dos países com maior incidência de relatos ufológicos. Nesse cenário, as experiências de Ferreira se destacaram por sua riqueza de detalhes e consistência ao longo dos anos. Possíveis explicações e a busca pela verdade. Embora muitos ufólogos considerem o caso Mirassol um dos mais importantes da história brasileira, céticos apontam para a falta de evidências concretas e a possibilidade de alucinações ou fraudes. Por outro lado, as descrições fornecidas por Ferreira, aliadas a padrões comuns observados em outros casos de abduções ao redor do mundo, reforçam a ideia de que algo extraordinário pode ter ocorrido. Minha visão pessoal é de que o caso Mirassol representa mais do que um evento isolado. Ele é um lembrete de que existem fronteiras da experiência humana que ainda não compreendemos completamente. Seja um exemplo de interação extraterrestre ou uma manifestação psicológica complexa, o caso merece ser investigado com seriedade e mente aberta. Conclusão: o caso Mirassol permanece como um dos episódios mais enigmáticos da ufologia. Seja como um fenômeno psicológico, um evento fabricado ou um verdadeiro contato extraterrestre, ele continua a inspirar debates e pesquisas. Enquanto a verdade não é revelada, o legado de Antônio Carlos Ferreira e suas experiências seguirá alimentando a curiosidade de pesquisadores e entusiastas do inexplicável. Para mim, este caso é um exemplo emblemático de como o fenômeno ufológico desafia nossos limites de conhecimento e percepção. Você acredita na veracidade do caso Mirassol? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais investigações sobre os maiores mistérios do universo.